Oi, pessoal. Muito boa noite. 20 horas e 35 minutos. Peço perdão a vocês aí por esses minutos de atraso. Deu aqui, mais uma pessoa, deu aqui um problema com o link. A tela estava aberta, a câmera funcionando, mas o link não copiava. Então, já está funcionando. Peço desculpas a vocês, perdão a vocês, mas já estamos no ar com a proteção do Cristo. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de mediunidade, tá certo? Então, sejam, um momento só, tem gente chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Jesus, o amparo dos amigos espirituais, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de podermos estudar essa doutrina sensacional, que nos dá tanto conforto, tanta determinação para seguir adiante, mesmo com tantos percalços, né? Obrigado pela presença de vocês todos. Que Jesus nos proteja, que seja mais uma noite de muito aprendizado, de muita coisa boa. Tá bom? Vou passar a palavra aqui, sem muitas delongas, ao nosso coordenador de hoje, que é o Paulinho Baltoni. Assume aí, Paulinho, você já está aí no ar, seja bem-vindo. Eu estarei sem o áudio e sem o vídeo, mas vou ficar aqui no chat, como sempre, tá bom? Então, boa aula para nós todos. Um grande abraço. Boa noite, gente. Mais uma vez, é um prazer, uma alegria a gente estar reunidos, com o objetivo principal aí de adquirirmos cada vez mais conhecimentos aí tão importantes para a nossa evolução enquanto estamos encarnados aqui no planeta Terra. Na aula de hoje, a gente vai falar de algumas questões que envolvem a nossa composição, os corpos que nós possuímos enquanto encarnados aqui no planeta Terra. Então, veja bem, mesmo aquelas pessoas que já são espíritas há bastante tempo e que já tiveram a oportunidade de fazerem alguns cursos, de se aprofundarem um pouco mais no aspecto científico da doutrina espírita, sempre cometem alguns erros quando nos é perguntado de que nós somos formados. A gente sempre fala que nós somos espírito, que nós somos perispírito e que nós temos o nosso corpo físico. E a gente sempre acaba deixando de lado dois corpos que a gente tem. A gente quase nunca comenta desses corpos, que é o corpo mental e é o duplo etéreo. São corpos que nós carregamos conosco e, na grande maioria das vezes, a gente acaba esquecendo. Então, veja bem, nós somos espírito, nós temos o nosso corpo mental, nós temos o nosso perispírito, nós temos o duplo etéreo e nós temos o nosso corpo material, né? Quando a gente acaba desencarnando, retornando à pátria espiritual, aí aqueles corpos mais densos a gente deixa aqui no planeta Terra. Ou seja, o que a gente deixa aqui? A gente deixa o nosso corpo físico e a gente acaba deixando aquele duplo etéreo. E aí a gente retorna para a pátria espiritual, para o plano espiritual, com o nosso perispírito, com o nosso corpo mental e com a nossa essência, ou seja, em espírito, né? Então, veja bem, vamos comentar um pouquinho rapidamente aqui a respeito de cada um desses corpos. Vamos lá. O que vem a ser o perispírito? Gente, Kardec nomeou esse corpo como sendo chamado perispírito, que é o corpo que justamente vai servir de ligação entre o espírito e o corpo físico. É aquele corpo fluídico que o espírito possui quando ele desencarna, quando ele retorna para o plano espiritual. Então, veja bem, o espírito, gente, ele é uma energia. O espírito ele não tem forma, né? Então,
o espírito, ele precisa desse corpo perispiritual para ele ter forma, para ele ter um formato. Agora, veja bem, o espírito, dependendo do grau de evolução em que ele se encontra, o espírito pode perfeitamente, dependendo do grau de evolução dele, moldar esse corpo perispiritual quando ele chega lá no plano espiritual, quando ele chega lá do outro lado. Tá? Gente, só um pouquinho. Gente, estou com um cachorrinho aqui, ele tá querendo participar da aula também. Mas veja bem, quando a gente chega lá no plano espiritual, depois que a gente desencarna, dependendo do grau de evolução, a gente pode moldar o nosso corpo perispiritual, tá? Exemplo, eu uso esse óculos desde os meus 18 anos. Hoje eu estou com 50. É claro que quando eu desencarnar, ninguém vai me enterrar com esse corpo, com esse óculos. Mas quando eu chegar lá no plano espiritual, possivelmente eu posso moldar ele. Eu posso plasmar esse óculos, porque ele faz parte de mim. Agora, aquele espírito que já possui um certo grau de evolução, ele pode, muitas das vezes, se apresentar lá no plano espiritual com o corpo de uma encarnação, com o corpo perispiritual de uma encarnação anterior à última existência que ele teve aqui no planeta Terra. Tá? Isso é possível dependendo, é claro, do grau de evolução de cada um desses espíritos quando eles chegam lá. Né? Agora, qual que é a finalidade desse corpo perispiritual? É manter a individualidade do espírito. Né? Serve para dar aquela base, aquele corpo físico. Né? E ele, claro, constitui aquele laço que serve de união entre o corpo físico, né, e o espírito. A gente tem que lembrar que o corpo perispiritual, ou melhor, que o corpo físico é uma cópia fiel do corpo perispiritual. Por isso, quando a gente fala de medicina holística, 99% das doenças que nós desenvolvemos no nosso corpo físico, primeiro ela se manifesta no corpo perispiritual. É por isso que a gente fala que a partir do momento em que a medicina dos homens, né, descobrirem e aceitarem a existência da alma, a existência desse corpo perispiritual que existe, né, muitas das doenças serão curadas. Hoje, quando as pessoas nos procuram na casa espírita para fazer algum tratamento, a gente sempre recomenda que a pessoa não deve abandonar o tratamento médico tradicional. Por quê? Porque os médicos tratam o corpo físico, a casa espírita trata o corpo perispiritual. E aí, a união desses dois tratamentos fazem prodígios, maravilhas, verdadeiros milagres com a nossa saúde, fazendo com que realmente aquelas doenças que a gente tem cessem, né? Deixando a gente livre e feliz com uma vida abundante aqui no planeta Terra. Agora, perispírito é matéria? Mas é uma matéria bastante sutil. E de onde que vem o perispírito? Gente, o perispírito ele vem como tudo do fluido cósmico universal. E esse perispírito, ele é constituído daquele fluido cósmico universal que rodeia o planeta onde o espírito vai reencarnar, onde o espírito está encarnando naquele momento. Né? Agora, vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente fala que o corpo físico é uma cópia exata do perispírito.
Veja bem, se a gente, de alguma forma, maltrata, estraga o nosso corpo físico na nossa atual encarnação, cometendo excessos, deixando de fazer uma atividade física, consumindo bebida em excesso, alimentação em excesso, fazendo uso de drogas, enfim, cometendo todos os excessos contra o nosso corpo físico. Quando a gente chegar lá no plano espiritual, o nosso corpo perispiritual, ele vai estar detonado, ele vai estar estragado. Aquelas pessoas que cometem a falta de cometerem o suicídio, que desencarnam vítimas de um suicídio, seja por enforcamento, seja por um tiro na cabeça, né? A pessoa está danificando, está estragando o corpo físico, que vai levá-la à morte, ao desencarne, e está estragando o corpo perispiritual. O que vai acontecer? Em uma próxima encarnação, quando ela retornar aqui, aquele corpo perispiritual, para que ele seja refeito, às vezes demora 1, 2, 3 encarnações. E aí, o corpo físico daquela pessoa vai sofrer em função dos danos que foram causados ao corpo perispiritual. Então, se o perispírito serve de ligação entre o espírito e o corpo físico, como que se dá isso? Como que acontece? Como que é feita essa ligação entre o espírito e o corpo material? Então, veja bem. A ligação do espírito com o corpo físico se inicia na concepção. O casal vai lá, pratica o ato sexual. Algumas horas depois, um determinado período, vêm os espíritos encarregados de fazer a ligação no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Existe ali uma equipe de espíritos responsáveis por aquela fecundação, pela concepção daquele óvulo. A partir dali, inicia-se a ligação do espírito com o corpo material, com o corpo carnal. Ela inicia-se na concepção. E quando que ela completa? Quando que está completo isso? Ela se completa no momento do nascimento. Naquele momento em que o bebezinho chora no momento do parto, ali está a completa ligação do espírito com o corpo material. É naquele momento, no momento do choro, né? Aí, veja bem, depois do corpo perispiritual, aí a gente vai falar um pouquinho do duplo etéreo. Gente, esse corpo, que é o duplo etéreo, ele está entre o corpo físico e o perispírito. Ele é o local onde fica armazenado todas as nossas energias. Lembra quando nós falamos na aula passada do fluido vital? O fluido vital está ali, está nesse duplo etéreo. É como se fosse uma bateria. O nosso fluido vital está ali, entre o perispírito e o corpo físico. Tem um outro corpo ali no meio, chamado duplo etéreo, que concentra todas as nossas energias. E aí depois a gente passa para quê? Para o corpo mental. O corpo mental, gente, ele é um envoltório da nossa mente. É uma parte que é impossível de ser destruída. Esse corpo mental, ele, a partir do momento que o espírito é criado, Deus criou o espírito, uma individualidade, e a partir daí é criado junto o corpo mental.
e aí o espírito carrega esse corpo mental eternamente, durante toda a eternidade. Nós podemos destruir o nosso perispírito, mas esse corpo mental não. E aí, como a própria Evelyn mostrou para a gente nos slides lá, né? Ele é como se fosse uma luz amarela, uma luz brilhante, né? E dependendo do nosso estado, né? Do nosso estado mental, essa luz, ela pode se expandir no nosso entorno, né? É por isso que muitas vezes alguns médiuns se encontram com algumas pessoas, né? E elas podem perceber, podem enxergar como que está a aura da pessoa. Se a pessoa está com uma aura bonita, uma aura clarinha, né? Ou então está com uma aura acinzentada. Tudo depende da energia que cada um concentra e carrega dentro de si. Então, gente, nós somos espírito, nós somos corpo mental, nós somos perispírito, nós somos duplo etéreo e nós somos o nosso corpo físico. Aí, nas reuniões de desenvolvimento prático mediúnico, né, mais uma vez, aqueles médiuns que vão se iniciar no desenvolvimento da sua mediunidade, né, durante aquele exercício respiratório, que, mais uma vez, muitas pessoas acham que aquilo é uma bobagem tão grande, né? A gente está lá, o orientador, o esclarecedor, trabalhando com aquele médium, induzindo ele ao exercício respiratório, coordenando ele para que ele sinta as energias daquele ambiente, né? Muitas vezes a gente fala para ele ficar do lado, identificar as energias daquele espírito que está trabalhando com ele. Muitas das vezes, isso é a forma que o médium tem de reconhecer a energia daquele espírito protetor, daquele espírito que vai vir a ser o seu mentor espiritual ao longo da vida, ao longo da sua vida, ao longo do seu trabalho mediúnico, né? A todas aquelas pessoas, todos aqueles médiuns que já têm o hábito de receber mentores no decorrer das reuniões mediúnicas, no momento em que aquele mentor se aproxima, e às vezes aquele médium, ele tem mais de um mentor. Antes da comunicação, só pelo fato do mentor se aproximar dele, ele já sabe identificar qual que é o mentor que vai se manifestar. Ele já sabe. Por quê? Ele está tão acostumado à presença daquele espírito que ele reconhece a energia do espírito. Né? É comum, às vezes, a gente ouvir relatos de alguns médiuns que sentem a presença daqueles mentores, e aí eles sentem perfume, sentem calor, às vezes veem luzes, às vezes veem sombra, ou sentem uma presença muito forte. Então, isso é importantíssimo, esse desenvolvimento mediúnico. É importantíssimo a educação mediúnica. Eu sempre brinco, sempre falo que médium que não trabalha, dá trabalho. O médium ele tem que se desenvolver, ele tem que se esclarecer. Porque a partir do momento que o médium consegue educar a sua mediunidade, o nome correto é esse, educação mediúnica. A partir do momento que o médium consegue educar a sua mediunidade, essa faculdade que ele possui, a mediunidade educada, a pessoa passa a viver uma vida absolutamente normal. Já a mediunidade descontrolada, o médium sofre muito. E por que ele sofre? Porque ele sente a aproximação dos espíritos, às vezes espíritos imperfeitos, às vezes espíritos de sofrimento, e ele sofre, sente essa aproximação, muitas vezes no seu local de trabalho,
no seu local de estudo, na sua própria casa, no momento de lazer. Não que os outros médios com a mediunidade já desenvolvida não sintam essa presença. Sentem. Porém, a partir do momento que a mediunidade dele está desenvolvida, está educada, ele sabe que aquele momento não é o momento dele dar uma passividade, uma manifestação, abrir as portas para esse espírito. Então, ele pode até sentir a presença, mas aí, em pensamento, ele já está educado para já orientar aquele espírito que o caminho para ele encontrar o auxílio é aonde? Na casa espírita, durante as reuniões mediúnicas. E ali não é o momento. E eu sempre oriento aos médios que estão iniciando nesse trabalho que façam o seguinte. Você está no teu local de trabalho, chegou um espírito pedindo ajuda, que está em sofrimento, o que você faz? Em pensamento, você vai falar para o espírito, aqui não é o lugar, meu irmão. Mas eu vou te encaminhar agora para um lugar onde você vai receber os primeiros socorros, e no momento, no dia tal, que é o dia da nossa reunião mediúnica, eu vou estar lá para te ajudar. Você vai ficar lá me aguardando. E aí, da onde você está até a casa espírita, você faz o caminho rapidamente, ao lado daquele espírito que está em sofrimento e coloca ele lá na porta do centro. Vai ter uma equipe de espíritos lá, pronto para acolher aquele irmão. Entendem a diferença? Médium com educação mediúnica. Vida absolutamente normal. E é assim que as coisas devem ser. É assim que as coisas devem acontecer. Muitas vezes a gente brinca. Ah, mas mediunidade é castigo. Bom, é castigo? É uma prova a mais que determinadas pessoas escolheram antes da sua reencarnação, lá no momento do planejamento reencarnatório. Mediunidade nada mais é do que uma prova a mais. Já que ninguém se transforma, vira médium aqui no planeta Terra. A mediunidade é uma faculdade orgânica, ou seja, nós nascemos médiums. Aquela pessoa que é médium, ela já nasceu médium. Então foi escolhido muito antes, no momento lá da elaboração do seu próprio corpo físico. Mas, desde que a pessoa desenvolva as suas faculdades mediúnicas, essa pessoa vai levar uma vida absolutamente normal. E aí a gente só tem que agradecer, porque essa é mais uma faculdade que Deus colocou na mão daquelas pessoas que têm essa sensibilidade maior, essa mediunidade, tendo, mais uma vez, a oportunidade de auxiliar a tantas e tantas pessoas com essa faculdade mediúnica. Tá bom? Eu acho que era isso que a gente tinha que falar, né? Alguma pergunta, alguma dúvida aí a respeito desse conteúdo? O que vocês acham? Vamos perguntar. Nada mais, gente? Assim, é aquilo que a gente comenta. Você vê, essa aula aí da Evelyn teve aí 1 hora, se eu não me engano, 1 hora e 20, quase 1 hora e 30, né? Seria a aula aí para a gente ficar aqui debatendo muito tempo, porque o conteúdo é riquíssimo, é muita coisa. Embora a explanação da Evelyn é assim, é fantástica, né? Cheia de slides, cheia de comentário. Então, assim, se a gente prestar bastante atenção, realmente a gente consegue assimilar tudo aquilo que a gente necessita, né? Mais alguma dúvida? Ou melhor, ninguém perguntou nada, né? Estão todos caladinhos, né? Pois é. Vamos manifestar Sinal aí, que todo pessoal. mundo assimilou todo o conteúdo da aula, né?
Então, vamos manifestar aí pelo chat que seja. Eu já publiquei lá no nosso grupo a aula da semana que vem, e ela vai tratar das propriedades e funções do perispírito. Então, vamos continuar o assunto com mais propriedade ainda, né? Então, nós aguardamos vocês na semana que vem, já que estamos aí todos quietinhos, né? Quem disse o Paulinho, provavelmente está tudo bem assimiladinho, né, Paulinho? Sim, nós falamos, Maria Flávia, a respeito do duplo etéreo. Acho que foi no momento aí que você teve, que você perdeu a conexão aí, você saiu da sala, né? O duplo etéreo, ele é aquele corpo que serve de ligação entre o perispírito e o nosso corpo físico. E é nesse duplo etéreo que fica armazenada toda aquela energia vital que nós comentamos na aula passada, né? Esse corpo duplo etéreo, ele funciona meio que como uma bateria, repondo e fornecendo as energias que nós tanto precisamos na nossa vida enquanto encarnados aqui. Ficou bem aí, Maria Flávia? Entendeu aí direitinho? Você perguntou de novo aqui. Marisa gostando aqui, deu tudo certo, né? Graças a Deus, né? Tem alguém aí, pessoal? Ótimo. Vamos encerrar? Vamos encerrar, né? Muito bom. Gente, então, muito obrigado aí pela presença de todos. Semana que vem nós estamos juntos novamente. Exatamente. Então, na semana nós estaremos novamente aqui, com o mesmo carinho de sempre. Paulinho aí se dedicando também às nossas aulas e que a gente possa receber vocês aqui na semana que vem com muita alegria, com muita participação, especialmente. Espero vocês aqui na próxima aula, tá bom? Não se esqueçam aí de clicar no telefoninho, sair da chamada, para que a gente possa encerrar a nossa aula e a gravação, e já ela estará no ar, tá bom? Obrigado a vocês, obrigado a todos, obrigado a Jesus. Muito boa noite, até a próxima.